Quando se comete o pecado, quando se comete o pecado mortal, meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo, que nos ama. Veja, que nos ama. Nós estamos tratando do pecado e é importante termos uma ideia clara sobre este mistério do pecado. Eu digo mistério, sabe por quê? Porque pensando nestas realidades que ultrapassam a nossa capacidade de entender, são tão grandes que a gente entende só um pouquinho. Não somos tão sábios para entendê-lo perfeitamente. E esta realidade do pecado é uma destas verdades misteriosas. E no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos a pergunta do número 395, que trata da seguinte questão: quando se comete o pecado mortal? É um pecado causador de uma morte, de uma separação, de um muro que se levanta entre Deus e eu. Quando se comete, e a teologia sempre nos ensinou que para ser pecado mortal há necessidade de 3 características ou marcas. Primeira condição, a matéria deve ser grave. Isto é algo grave, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são matéria grave. Então a matéria, isto é, aquilo que se faz, é grave para haver um pecado mortal. A segunda condição, ter plena consciência, isto é, a pessoa tem que saber que está fazendo algo grave. E quantas pessoas dizem, eu fiz, mas não sabia que isso era pecado. Ela não é culpada, porque a matéria era grave, mas ela não sabia. Ela não podia ser acusada e culpável. Ela não pode ser de algo que se fez sem saber. E a terceira condição, consentimento. A pessoa tem que querer aquilo que livremente, deliberadamente a matéria é grave. E a pessoa sabe que é grave e faz porque quer. Dá o seu assentimento àquilo. Em outras palavras, se uma pessoa é obrigada a cometer um ato grave, e ela sabe que é grave, mas ela não teve condições de evitar aquilo. Ela foi forçada, ela foi passiva num determinado ato, ela não cometeu pecado. É importante isto para não transformarmos em pecado qualquer coisa que tivermos cometido. Depois nós vamos ver também, os pecados veniais devem ser evitados. Mas pecado mortal é algo grave, é algo sério. Por quê? Porque justamente causa um rompimento. Então, para causar um rompimento entre a criatura e o Criador, é necessário que a matéria seja grave, que a pessoa tem ciência dessa gravidade e que livremente cometa aquele pecado. Depois nós vamos ver também que sem a graça de Deus, ninguém consegue ficar livre do pecado. Mas Deus é o primeiro a nos querer dar a graça do Espírito Santo, para não cairmos no pecado, que vai nos afastar dele. E nos criou por amor e nos criou para ele. Portanto, pedir para viver a graça de Deus, chamada a graça santificante, é algo elementar na vida de um cristão. Na certeza que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com ele, com a sua força, que é fruto da redenção, seremos vencedores. E seremos capazes de suplantar a nossa própria miséria e fraqueza. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.